Queridos irmãos que nos acompanham em seus lares, na manhã desse domingo, nosso desejo sincero é que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. De maneira especial, hoje, terceiro domingo de maio, comemora-se o Dia do Jovem Presbiteriano. E nós queremos, então, render graças ao Senhor por esse dia. Lembrando, então, do moto da UMP, alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. O tema desse quadriênio é Porque Nele Vivemos. Então, nessa primeira parte, alegres na esperança, nós louvamos a Deus pelos 84 anos da UMP. E eu quero iniciar fazendo a leitura do livro de Eclesiastes, capítulos 11 e 12, finalzinho do 11, início do 12, onde nós temos conselhos bíblicos para os jovens. A Bíblia diz assim, Eclesiastes 11, 9: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, de teu coração o desgosto e remove de tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirá, não tenho mais neles prazer. Hoje nós queremos render graças ao Senhor pelo dia da mocidade presbiteriana. Em todo o Brasil se celebra esse dia e nós glorificamos a Deus pela vida dos nossos jovens. Vamos nesse momento entoar um hino de louvor a Deus, o hino de gratidão número 62, que nos fala exatamente sobre render graças. Vamos louvar ao nosso Deus. E logo depois eu convido o nosso irmão, presidente da nossa mocidade, Magdiel, para nos conduzir numa oração e na sequência da liturgia. Graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste, por este pecador salvo na cruz. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço a bênção do trabalho e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço o pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente fria. São bênçãos que enche a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por
vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Amém. Amém. Vamos expressar nossa gratidão a Deus, orando ao Senhor, bendizendo o seu santo nome pela vida do jovem presbiteriano. Oramos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, te louvamos pelos 84 anos da União de Mocidade Presbiteriana, Senhor Deus. Os precursores deste trabalho, Senhor, seguiram confiantes em Ti, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa confiança, Senhor, desde a nossa mocidade, Pai. Nós te agradecemos, em Ti somente confiamos, Senhor, porque o Senhor é a nossa salvação, a nossa esperança, a nossa luz, Senhor Deus. Assim nós te pedimos e te agradecemos, louvamos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Ação de graças pelo Dia do Jovem Presbiteriano, fortes na fé. Buscamos renovação espiritual. Nós vamos fazer a leitura de 1 João, capítulo 2, versos de 12 a 17. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conhecereis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Neste momento, nós vamos entoar o hino da Mocidade Presbiteriana, número 382. E logo em seguida, teremos uma oração intercessória pelos jovens presbiterianos. Jovens no mundo velho, a pregar novos ideais do mesmo evangelho que pregaram nossos pais. O mundo muda, mas Cristo não. Importa que preguemos a salvação. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Nossas mãos estarão unidas, combatendo a escravidão de preciosas vidas, sem Jesus, sem direção. Não temeremos o tentador, clamemos pelo Cristo libertador. Mocidade
venceremos todo o mal. Ser testemunha, disse o Senhor, falemos sempre de Jesus sem temor. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai que está nos céus, graças te damos, ó Deus, por mais esse ano que o Senhor concede à mocidade presbiteriana, meu Deus, por esses 84 anos que o Senhor permitiu, ó meu Deus, que essa sociedade se organizasse, meu Deus, unindo os jovens, ó meu Deus, a trabalhar pelo Teu nome, pelo Teu Evangelho, ó Pai. Queremos nesse momento, ó Pai, interceder pelos nossos jovens, meu Deus, interceder pela vida de cada um deles, ó meu Deus, interceder, meu Deus, para que o Senhor fortaleça, meu Deus, a fé dos nossos jovens, ó Deus, que eles permaneçam trabalhando pelo Teu nome, meu Deus, que o Senhor os livre, ó Deus, das tentações, ó meu Deus, o Senhor os livre, meu Deus, dos maus, das más companhias, ó Deus, o Senhor os livre das influências desse mundo maligno, meu Deus, dos ensinos errados, ó Deus, e de tantas coisas que o mundo tem oferecido aos nossos jovens, ó Deus, que eles possam se permanecer, meu Deus, firmes na Tua palavra, meu Deus, puros, ó Deus, pregando, ó meu Deus, e espalhando o Teu Evangelho dentro do seu círculo de amizades, ó Deus, que possam ser influências a esse mundo, ó meu Deus, pelo poder, meu Deus, do Teu Evangelho, meu Deus, atuando na vida de cada um dos nossos jovens, ó meu Deus, que o Senhor conceda mais anos à mocidade presbiteriana, meu Deus, que essa sociedade, ó meu Deus, seja uma sociedade que trabalhe firme, meu Deus, ajudando a igreja, meu Deus, ajudando, ó Pai, os jovens a desenvolver a sua fé, ó Deus. Essa é a nossa oração, meu Deus, e que o Senhor continue abençoando a cada um dos nossos jovens. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Ação de graças pelo Dia do Jovem Presbiteriano, dedicados no amor, nos entregamos à causa do Mestre. Vamos ler, acompanhe a leitura que eu vou fazer do livro de Tito, capítulo 2, versículos 6 a 8. Tito, capítulo 2, versículos 6 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Amém. Vamos louvar a Deus com cânticos congregacionais. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno
alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, eu sou a me guiar. Braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus.
está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Unidos no trabalho, nos animamos na palavra do Senhor. Antes de ouvirmos a pregação da palavra de Deus, nós vamos orar pelas nossas crianças que estão nos acompanhando também ao lado de seus pais. Eu quero convidar o nosso irmão, presbítero Diego Bogac, para que interceda pelas nossas crianças. A palavra do nosso Deus diz que nossos filhos são a herança do Senhor. Mas nós precisamos entender que essa herança não é apenas uma herança de desfrute, é uma herança de responsabilidade. Você, como pai, tem a responsabilidade de, nesse momento, trazer às suas crianças, os seus filhos, a herança que o Senhor lhe confiou, para aprender da palavra do Senhor. Você, criança, você que é a herança do seu pai, tem também o privilégio e a responsabilidade de aprender desde pequenininho sobre a palavra de Jesus Cristo. Vamos orar, portanto, nesse momento, pedindo a iluminação do Espírito Santo, que Ele nos ajude nessa tarefa tão importante que é o aprendizado da palavra do Senhor. Santo Deus, o Senhor é tão gracioso conosco, que nos deu uma herança preciosa, que são os nossos filhos. Mas com essa herança o Senhor nos deu a responsabilidade de educá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Sabemos que essa tarefa, ó Deus, sozinhos nós não conseguimos cumpri-la, mas cremos no poder do Teu Santo Espírito que nos ilumina a aprender da Tua palavra e nos ajuda a ensinar os nossos filhos sobre a palavra graciosa do Senhor. Por isso, Deus, como pais, pedimos que o Senhor nos ajude nessa tarefa. Pedimos a Deus que o Senhor também abençoe as crianças que irão ouvir a mensagem da palavra do Senhor nesse momento, para que elas tenham, desde a mais tenra idade, desde pequeninos, os seus olhos espirituais abertos para as verdades do Evangelho. Que
que o coração delas, ó Deus, desde pequenininhos, ardam de vontade de ouvir a palavra do Senhor. E que assim, ó Deus, possamos ser famílias mais fortes, mais firmes na Tua palavra. É a oração que fazemos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Nesse dia, então, que comemoramos o Dia do Jovem Presbiteriano, eu gostaria de compartilhar uma passagem que fala a um jovem também. O apóstolo Paulo escreve a sua carta ao jovem pastor Timóteo. Alguns estudiosos acham que ele devia ter entre 22 e 27 anos, e era um jovem pastor, recém-convertido, e que recém havia professado sua fé, melhor dizendo, porque cresceu nos caminhos do Senhor, mas agora que chegou à idade adulta, comprometido, mas ainda era um jovem. E o apóstolo Paulo traz várias recomendações a este jovem pastor. Então, não quero falar para jovens pastores especificamente, mas alguns dos conselhos que ele traz se aplicam aos jovens de forma geral. E eu gostaria que você pudesse, então, abrir a Escritura Sagrada, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, onde eu farei a leitura dos versos 12 a 16. E o meu desejo sincero é que todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento possam ouvir a palavra de Deus, entender que a palavra de Deus é viva e eficaz, é inspirada, autoritativa, inerrante, infalível e se aplica ao nosso coração em todos os momentos. Embora o texto se dirija a um jovem pastor, os princípios bíblicos se aplicam a toda a igreja, a todas as pessoas. E nós vamos fazer as devidas aplicações, uma vez que entendermos o texto dentro do seu contexto primeiro. Então, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 12 a 16, a palavra de Deus diz assim: Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém. Falar aos jovens hoje me enche o coração de alegria. Esse ano eu sou conselheiro da nossa mocidade aqui da Igreja Presbiteriana de Canoas, mas eu fico feliz porque eu convivo com jovens que eu posso dizer, esse jovem, essa jovem, de fato, eles são comprometidos com Deus. A palavra de Deus habita em seus corações, como foi lido durante o culto aqui em 1 João capítulo 2. A palavra de Deus permanece em seus corações e eles têm vencido o maligno. Que alegria é ver um jovem com tanta energia, com tanta disposição e o coração pulsando pelo Senhor Jesus. Eu me alegro porque eu conheço jovens assim, da minha igreja e também outros jovens de outros lugares pelo Brasil afora. Como me alegra o coração em perceber jovens assim. Gente comprometida, gente que tem temor de Deus, gente que ama o Senhor. Mas nem todos os jovens que eu conheço são assim. Tem muito jovem que é muito largado. Tem muito jovem que não cresceu ainda, já são jovens, alguns estão com 30 anos já, alguns estão beirando os 40, mas parece que ainda tem 15 anos, 16. Ainda estão só ligados em PlayStation, em jogos, em brincadeiras, em boné de lado, em piada, em zoeira, e não cresce, parece que não cresce nunca. E alguns desses também estão na igreja. E a gente fica muitas vezes pensando, por que é que você tem alguns jovens que, apesar da pouca idade, já mostram maturidade, crescimento, e outros, apesar da idade avançada, ainda parecem que são crianças. Então, hoje, no dia do jovem presbiteriano, eu gostaria de ler conselhos do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo,
que era alguém bem jovem, mas que já demonstrava maturidade. Apesar disso, recebe instruções preciosas da palavra de Deus, e eu tenho certeza que elas se aplicam a várias outras áreas do nosso viver. Algumas são específicas do seu ministério como pastor, e eu vou fazer a questão de dar essa devida ênfase, mas outros aspectos se aplicam aos jovens e aos crentes em Jesus de maneira bem geral. Então, vamos ver quais são esses conselhos que ele nos traz. O jovem pastor Timóteo, frisei isso várias vezes, é porque nós temos 2 cartas a Timóteo e uma carta a Tito, são as cartas pastorais. Tito, tudo indica que era um pouquinho mais maduro do que o Timóteo, já, em sua idade, em sua experiência. E você vê Paulo encorajando Timóteo para ele não desanimar. Parece que às vezes ele ficava meio tímido, meio sem saber como proceder, como é que pastoreava a igreja, ele sendo tão jovem. Então, há muitos encorajamentos do apóstolo Paulo a esse menino que cresceu de uma família crente e que, em algum momento da sua juventude, professou sua fé, assumindo seu compromisso com Deus e vivendo assim para a glória do Senhor. E eu gostaria, então, de frisar nesse capítulo 4, quando ele fala de vários problemas que existiam. O capítulo 4 traz essa tônica dos últimos tempos, os tempos difíceis, onde muita gente vai apostatar da fé, onde muitos vão dar ouvidos a doutrinas de demônios, e aí o povão vai sendo guiado por esses ventos de doutrina. Então, a meio a isso tudo, nós temos, então, uma recomendação para que Timóteo fosse um contraponto. Está todo mundo indo nessa direção, ele fala, tu vai para cá. Não segue esse fluxo do mundo. Tem um monte de jovens, inclusive, sendo influenciados por isso, mas você vai em outra direção. Nessa perícope que nós estamos lendo aqui, eu não cheguei a ler, mas ele, inclusive, fala da importância do exercício físico, que era tão enfatizado pelos jovens de sua época, especialmente no mundo grego, no mundo gentílico. Os jogos eram tão importantes naquele período, o exercício físico, aquela vontade de estar sempre pronto para vencer nas Olimpíadas e nos campeonatos, que o apóstolo Paulo chega a dizer, o exercício físico, meu filho, para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Muitos, por amar o presente século, e é possível que a referência a Demas tenha sido disso, dele ter amado os jogos, essas coisas da sua época, acabou deixando de seguir ao lado do apóstolo Paulo. Então a preocupação de Paulo é, esse menino não pode se perder, esse jovem não pode se perder. E quando eu olho para os meus jovens, quando eu olho no rosto dos meus jovens, e eu fico pensando, esse jovem, olha, tem um futuro tão brilhante pela frente, servo de Deus, consagrado a Deus. Se esse menino se desviar desse caminho, ele bota tudo a perder. Ele tem tanta coisa para ser bem-sucedido. E você deve lembrar de alguns jovens de sua época. Quem está mais na minha idade aqui? Eu já sou velho, né? Estou com 42. Então, assim, vai lembrar da sua juventude, ali com 18, 20, e vai lembrar que alguns que eram tão proeminentes, que pareciam que iam fazer tanta coisa, estão perdidos. Outros que eram feios, que davam dó, outros que você não via futuro nenhum, e sendo bem-sucedidos, constituíram família, estão vivendo de maneira influente nesse mundo. Aí você vai vendo essas coisas. Aqueles que pareciam que eram os melhores, sucumbiram. E aqueles que você não dava nada, de repente estão fazendo diferença no mundo. E a gente vive essa tensão. Quando eu vejo alguns jovens, e quando eu vejo alguns se perdendo, se afastando, que tristeza, que dor na alma. O apóstolo Paulo devia estar com algum sentimento assim também. Ele acreditava que a fé de Timóteo era uma fé autêntica, sem fingimento, mas ele sabia dos perigos que existiam no mundo. Por isso é que ele traz fortes recomendações para ele. E a partir do verso 12, o texto que nós lemos no início, nos traz algumas dessas coisas, inicialmente dizendo, ninguém despreze a tua mocidade. Ou, de outra forma, poderia ser, ninguém pense pouco de você. Não é porque você é jovem que você deverá ser desprezado. Aqui eu me recordo, meu primeiro campo que eu fui pastorear no interior da Bahia, lá na Várzea do Poço. Abraço para os irmãos que também nos acompanham de lá. E eu me lembro que um dia eu estava fazendo uma caminhada, muito jovenzinho ainda, e de bermuda, de camiseta, e aí uma membro da igreja, pastor, como é que vai o senhor? Eu parei para conversar com ela e ela quis me apresentar para alguém na cidade, eu tinha recém-chegado. E aí ela falou, eu queria lhe apresentar aqui, é o pastor da minha igreja, o pastor Daniel.
aqui. Aí eu fui, cumprimentei, a pessoa foi bem assim para mim. Esse é o teu pastor? Como que diz assim, esse moleque, esse gurizão que está aí? E aí eu já comecei até a pensar, não posso nem andar de bermuda, porque se eu andar de bermuda, o povo pensa que eu sou moleque. Então, já parei até de andar de bermuda na cidade, comecei a andar de calça, para ver se as pessoas me respeitavam pela pouca idade que eu tinha. Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Ninguém olhe para você pelo fato de ser jovem e te despreze. Isso é guri, você não sabe de nada. Você tem quantos anos mesmo? Tem 22 anos? Vai crescer, menino. Quando tu souber das coisas, tu me diz melhor isso aqui. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, você é alguém comprometido com a verdade, você é um ministro do Evangelho, você foi ordenado para isso, mais à frente nós falaremos sobre essa questão. Então, ninguém despreze a tua mocidade, ninguém pense pouco de você. E ele vai dizer como ele pode fazer para isso acontecer. Porque não é assim, ó, você viu, o pastor falou lá que ninguém pense pouco de mim, você tem que achar que eu sou muito. Você tem que achar que eu sou o cara. Então, não é isso que eu estou dizendo. Você também não se impõe diante dos outros dessa maneira, dizendo, ó, você tem que me respeitar, viu? Me respeite. Eu sou jovem, mas tem que me respeitar. Não é uma imposição autoritária. E o apóstolo Paulo, então, aqui, ele mostra como esse jovem pode sim ser respeitado. Então, jovens, ouçam esses sábios conselhos. Olha o que ele diz inicialmente no verso 12. Torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. O primeiro conselho aqui que nós temos, torne-se padrão no seu caráter, na forma de você ser, não só de fazer as coisas, mas naquilo que você é. Se torne um padrão, um exemplo, um paradigma, uma referência para que alguém olhe e diga, é desse jeito que eu quero ser. E você tem que perseguir o paradigma de Cristo, seja como Cristo é. E aí você vai ter condições de ser um bom padrão. Padrão em quais áreas? Todas essas áreas aqui citadas, palavra, procedimento, amor, fé, pureza, essas 5 áreas aqui que ele se refere, todas dizem respeito ao seu caráter. Na palavra, na linguagem, a forma como diz, seja um jovem de palavra. É muito comum algumas pessoas dizerem, olha, o jovem diz que faz, depois desiste. Então você, meu jovem querido, não dê sua palavra e deixa ela cair. Assumiu o compromisso, anota na agenda, anota na geladeira, bota no celular para despertar. Seja padrão na palavra. Ou seja, deu a palavra, cumpra a palavra. De fato, tem muitas pessoas que ainda não estão lidando bem. Ah, esqueci. Aí você vai vendo, isso é uma irresponsabilidade. Então, muitas vezes os jovens são acusados disso. E é verdade. Contudo, isso pode mudar. Torne-se padrão na palavra. Não só em assumir a palavra e cumprir a palavra, mas também na sua linguagem. Você pode até usar gírias do cotidiano, mas jamais linguagem torpe. Jamais palavrões. Você tem que ter uma linguagem sadia. Torna-te padrão da palavra na sua linguagem. Segundo, torna-te padrão no teu procedimento, na maneira como você lida com cada situação. As pessoas vão olhar como que você procede. Como você procede no respeito aos seus pais, como você procede no respeito, se você é um jovem macho, como você procede em relação às fêmeas, ou vice-versa, como você trata seus irmãos, como você trabalha, ou seja, como você aparece nas redes sociais, o comprimento da sua roupa, as expressões que você usa, o que você coloca lá, torne-se padrão no seu procedimento, para todo mundo dizer, ó, tá vendo meu jovenzinho aqui da igreja? O jovem da minha igreja? Faz igual ele que você está bem. Aí, deixa eu ver como é que ele faz, como é o procedimento dele. Não, esse procedimento está exemplar. Infelizmente, nem todo jovem tem procedimento exemplar. Às vezes dá até dúvida de algumas coisas. Olha, tem hora que ele fala tão bonito, mas depois você vê ele fazendo isso. Ou seja, incoerências. Torne-se padrão no seu procedimento. No amor, também padrão disso. Não ame só a si mesmo, mas ame os seus irmãos, como expressão do amor de Deus na sua vida. Além disso, na fé. Ou seja, seja alguém que demonstra temor de Deus, compromisso com Deus. Você precisa ser um jovem piedoso, um jovem firme no Senhor, que olha para as coisas. Não, isso aqui não serve para mim. Não, isso aqui é importante. Ele tem por desprezível aquilo que é réprobo, mas ele procura honrar aquilo que glorifica a Deus. É assim que o jovem deve proceder. E o texto diz também na pureza. Seja um jovem santo, seja um jovem puro. Na juventude, há muitos hormônios florescendo dentro
do seu ser, e você precisa entender uma coisa: tenha santidade. Cuide da sua espiritualidade, que está relacionada à sua sexualidade, aos seus outros relacionamentos. Se vai pensar em namorar, namorar para casar. Se não tem condição de casar, então nem pense em namorar. Cuidado para não ficar com fogo queimando dentro do seu ser e acabar não se tornando um padrão por causa da impureza sexual, impureza, imoralidade. Muitas vezes nós temos pessoas que estão descobrindo o mundo e se entregando aos prazeres, ou à pornografia, ou aos próprios relacionamentos, que é normal, ficou com um, ficou com outro. Esse é o padrão do mundo. Timóteo, padrão de pureza e santidade. Mantenha a sua vida santa diante de Deus. Tome cuidado com as coisas que você vê, tome cuidado com as coisas que você ouve, tome cuidado com os relacionamentos nesse sentido. Então, aqui nessas 5 coisas, nós temos aqui o primeiro conselho do apóstolo Paulo: torne-se padrão no seu procedimento, no seu caráter, na forma como você revela amor, fé, pureza diante de todas as pessoas ao seu redor. E a minha pergunta para você, meu jovem: você é um padrão? Você hoje é alguém que eu posso dizer, siga esse jovem porque você estará seguindo a Cristo? Você é alguém de palavra? Você é alguém que tem um linguajar que edifica, que revela que você tem temor de Deus? Você é alguém, como diz o texto aqui, que é padrão no amor? Você revela amor verdadeiro para com seus irmãos, para com seus pais, para com as pessoas ao seu redor, como um reflexo do grande amor de Deus na tua vida? Você é alguém temente a Deus? Podemos olhar para você e dizer, sejam tementes a Deus como esse jovem é. Ou se todo mundo for temente a Deus como você, não tem mais gente temente a Deus. Você é alguém que revela no seu caráter pureza? Você tem procurado manter pureza na sua vida sexual, nos seus relacionamentos, fugindo de toda impureza que a mocidade reclama, pulsa dentro de você, os impulsos que estão dentro de você? Você tem refreado isso, aguardando o dia do seu casamento, onde você poderá, então, desfrutar dessas coisas? Leve isso muito a sério. Torne-se padrão no seu caráter. Segundo conselho do apóstolo Paulo agora, versículo 13. Diz assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. E aqui a ideia é, aplique-se ao ensino bíblico. Já que ele era um pastor, agora a referência específica, não a jovens de maneira geral, mas ao jovem pastor Timóteo. Ele deveria se dedicar e se aplicar no ensino bíblico, em 3 vertentes aqui. Você tem a primeira expressão lá, aplica-te à leitura, a ideia aqui é a leitura pública das Escrituras, que você seja alguém que conhece a Bíblia, que fala da Bíblia, que lê as Escrituras e faz isso publicamente, para que outras pessoas também tenham contato com isso. Não apenas lê a Escritura. É muito interessante isso. Hoje em dia ninguém nem quer ler a Escritura. Publicamente, não lê nem particularmente, quanto mais publicamente. E o conselho então é, leia, se dedique à leitura pública das Escrituras. Segundo, se dedique à exortação, à repreensão, ou até mesmo ao consolo que a Escritura traz. Mas é a Escritura aplicada à vida das pessoas. Se aplique ao ensino, a trazer para outras o ensino bíblico. Bem, eu fiz aqui a referência que o texto se refere mais ao jovem pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você, jovem. Deus tem prazer de chamar jovens para serem pastores, para serem evangelistas, para trabalhar em sua obra. Quem sabe Deus não está chamando você? Você que é menina, que é uma jovem, Deus não vai lhe chamar para ser pastora, nem presbítera, mas pode ser que você seja uma jovem que vai se dedicar, sim, à leitura da Escritura, à propagação do Evangelho. Quem sabe não vai casar até com um ministro da palavra, com um pregador do Evangelho. E você também pode trazer exortação. Tem tantas outras meninas que você conhece que precisam ouvir da tua boca a palavra de Deus. Então, em um certo sentido, todos os jovens devem se dedicar à leitura, à exortação e ao ensino. Porque para você pregar, primeiro você precisa, antes de pregar para os outros, pregar para você. Alimentar-se disso que você vai dizer para os outros. Todo jovem precisa se aplicar à leitura.
Lê a Bíblia todos os dias. Por isso que João diz, a palavra de Deus, vocês estão vencendo o maligno. Por quê? Porque vocês permanecem na palavra, e essa palavra permanece dentro de vocês. Não tem como alguém se fortalecer espiritualmente, alguém ser uma referência de jovem sem Bíblia. Ele vai ser referência de outras coisas, no curso desse mundo. Mas dentro dos critérios bíblicos, você tem que ser alguém aplicado ao ensino bíblico. Leia boas obras, leia as Escrituras, leia boas obras, conheça tudo isso e pratique isso, porque Deus vai lhe dar oportunidades de você ensinar em algum momento. Nem todos vão ensinar dos púlpitos das igrejas, a gente sabe disso, mas você poderá sim ensinar ao seu vizinho, a um outro jovem, vai poder trazer a palavra. A igreja deve ser uma igreja conselheira, onde todos se aconselham mutuamente na palavra do Senhor. Que Deus dê a graça de termos jovens comprometidos com a Escritura, que leem diariamente, que exortam com as Escrituras, que ensinam as Escrituras, que passam adiante esse conhecimento. Jovens que estão preocupados com a propagação da palavra pelo mundo afora. Que Deus nos dê essa graça. E agora eu pergunto para você, em que nível está aí o seu conhecimento de Bíblia? Porque para ensinar, é lei básica do ensino, para ensinar tem que saber. Em que nível que está o seu conhecimento de Bíblia? O seu conhecimento de teologia bíblica? Eu não estou perguntando se você já sabe umas 3 citações aí de Calvino, de Lutero, de mais algum pensador, e você posta às vezes uma dessas assim nas suas redes sociais. Quero saber que nível de conhecimento você tem. Você é alguém que é aplicado à leitura das Escrituras? Você é alguém que ama os livros? Ama o estudo? Jovens, vocês poderão se tornar pessoas muito melhores se vocês se encherem da palavra de Cristo. E o apóstolo recomenda isso aos colossenses. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Ou seja, quem se enche da palavra, logo vai querer aconselhar outros. Vai instruir outros. Não tem como você ficar sabendo de tudo aquilo e, amém, isso vai transbordar. E nós precisamos destes jovens. E especificamente, eu queria falar para alguns jovens que é possível que Deus esteja chamando vocês para o ministério. Deus gosta de chamar jovens para o ministério. Por que eu digo isso? Pelos relatos bíblicos e pelas próprias estatísticas ministeriais. E Deus se utiliza disso, entre outras razões, porque o jovem está mais desimpedido, o jovem tem mais tempo de vida e Deus quer usar ele mais tempo ainda. Será que Deus não está te chamando para ser um desses que vão dedicar-se exclusivamente a esse serviço? Queira Deus chamar jovens e presentear alguns nesse dia do jovem presbiteriano, com um chamado, queimando no seu coração, dizendo, eu quero sim me envolver mais na obra de Deus, eu quero sim me dedicar ao ministério pastoral, eu quero sim ser um missionário do Senhor Jesus, eu quero sim me envolver com isso. Deus está chamando pessoas. Alguns de vocês vão logo dizer, isso não é para mim. Mas outros vão sentir a voz de Deus cada vez mais alta em seus ouvidos, chamando-os eficazmente para esse ministério. E a nossa oração é que Deus continue fazendo isso, para que o Evangelho continue sendo propagado e o ensino bíblico de qualidade, verdadeiro, possa prosseguir nessa terra. Terceiro conselho do apóstolo Paulo, versículo 14 agora. Ele diz assim, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. O que Paulo está preocupado aqui e fala nessa passagem? Ele faz referência aqui aos pronunciamentos proféticos, ou seja, os discursos encorajadores que foram ministrados a Timóteo na ocasião em que ele foi ordenado pelo presbitério. Um rito que acontece até os nossos dias, onde o presbitério estende as suas mãos, impondo as mãos sobre os novos ministros, os ordena para o ofício sagrado. Essa ordenação que é feita pelo presbitério, certamente muita gente trouxe recomendações, orientações para o jovem pastor ali. E Paulo, então, relembra daquele momento solene, aquele momento grave, aquele momento
marcante na vida do seu servo, onde ele ouviu recomendações, exortações preciosas. Eu me lembro que quando isso aconteceu comigo, quando o presbitério me ordenou, os pronunciamentos que foram feitos ali, eu não me esqueço deles, das coisas que me citaram naqueles dias, dos encorajamentos, das repreensões, das exortações que cada um dos pastores e presbíteros puderam me dirigir naquela ocasião. E aí parece que Timóteo estava ficando mais tímido, mais envergonhado, e Paulo então dá uma chamada nele. Pega ele assim, dá uma sacudida e fala: vem cá, rapaz, não te faça negligente com o dom que há em ti. Você lembra daquele dia glorioso em que você, num solene culto, foi ordenado ao sagrado ministério? Você esqueceu das palavras que te foram ditas? Você lembra quando o presbitério te ordenou? Não seja negligente com esse dom. E agora eu tenho que dizer para mais do que apenas os jovens. Diáconos foram ordenados, presbíteros foram ordenados, pastores foram ordenados, e a Bíblia diz: não seja negligente para com o dom de Deus que há em ti. Não seja negligente. Algumas pessoas se prepararam só para aquele dia. Tomaram banho, passaram perfume, usaram até um terno novo. Não, hoje é o dia da minha ordenação. Depois, largaram de lado. Não te faças negligente para com o dom de Deus. Não deixe apagar a chama. Essa é a lição aqui desse texto. Não deixe a chama apagar dentro do seu coração daquilo que Deus te chamou. Aos jovens, de maneira geral, a aplicação que eu faço disso aqui é: não deixe a chama do primeiro amor se apagar em vocês. Nem todos foram chamados ao ministério, mas todos foram chamados para viver para Cristo. Não seja negligente para com esse chamado. Ame a Deus, reacenda a chama do seu coração. Agora, aqueles que foram ordenados para ofícios específicos, lembrem-se do seu compromisso. Lembrem-se, vocês se destacaram diante de outros e foram escolhidos, eleitos, ordenados. Não sejam negligentes para com isso. O apóstolo Paulo fala na segunda carta, nessa mesma linha, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7, ele diz assim: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É muito interessante a palavra reavives aqui, a palavra grega anasopirel, que é a junção de várias palavras, que é a ideia de pira, de onde vê o pirel aqui, que é aquela tocha, aquele negócio que... E a ideia é bota zoe, bota vida, fogo dentro, e bota de novo. A ideia é aquela pira que estava queimando, e aí o fogo foi baixando, e aí ele diz agora: bota a chama de novo lá para ela reacender. Reavives o dom de Deus que há em ti. A ideia é: reacenda a chama do primeiro amor no seu coração. Reacenda a chama da tua vocação. Não deixe isso cair. E essa palavra se aplica a jovens, se aplica a outras pessoas também que foram chamadas e que estão negligenciando aquilo que receberam. O conselho do apóstolo Paulo é: não deixe a chama se apagar do seu coração. Procure ser diligente ao invés de negligente para com o dom de Deus que há em ti. E eu quero perguntar para você, jovem: você tem negligenciado seus dons? Às vezes eu vejo alguns jovens com tanto talento desperdiçado. Eles sabem tanto e não fazem nada. E como eu me alegro quando eu vejo uns que foram... Não, no dia da distribuição parece que eles chegaram por último. Tem poucos talentos até. Mas apesar de serem poucos, eles são muito comprometidos com Deus. O que é melhor? Eu prefiro esses. Apesar do pouco que receberam, têm usado aquilo para a glória de Deus. Outros receberam tanto, mas não estão usando nada. Não seja negligente para com o dom de Deus que há em ti. Honre a Deus com aquilo que Deus te chamou. Não viva de qualquer jeito. Prossigamos na leitura do texto agora, irmãos. Versículo 15. Observe que no versículo 15 agora ele diz: medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. O conselho do apóstolo Paulo aqui é: progrida diligentemente até se tornar algo notório.
Ele diz assim, ó, medita essas coisas, seja diligente. A ideia de diligência aqui, a palavra grega dá a ideia de afobação, de alguma coisa que você tem uma diligência e para logo, para que o teu progresso a todos seja manifesto. As pessoas precisam perceber que há progresso na sua fé, há progresso na tua vida. Tem que ser algo notório. Às vezes eu vejo alguns jovens falando comigo assim, pastor, já mudei tanto. Olha, eu sou outro cara agora. E eu fico olhando assim, eu não vi essa mudança ainda. Não, mas já mudei demais, eu sou outra pessoa hoje. Aí você fica olhando assim, que bom que você está achando isso, mas é bom a gente ter outros referenciais. Você precisa estar envolvido com a busca de crescimento espiritual, e geralmente quem está buscando isso nem percebe o seu crescimento, nem percebe o quanto Deus está lhe abençoando, o quanto Deus está fazendo crescer. Mas o texto então diz, procure progredir para que todos percebam que você é outra pessoa. Ou seja, você falava de um jeito, agora fala de outro. Era tímido, agora já está dominando a timidez. Andava com certas pessoas, já não anda mais. Tinha um pensamento pequeno, só se preocupava com aquelas coisas, já deixou isso de lado, está pensando em coisas maiores. Há mais maturidade. E as pessoas, rapaz, está diferente, viu? As pessoas é que vão dizer. E ele que está nesse processo vai dizer, cara, estou longe ainda de ser o que eu tenho que ser. Estou longe. As pessoas é quem vão perceber o crescimento verdadeiro. Aqueles ficam só contando que, não, agora sou outro, agora já melhorei, já sou outra pessoa. Meu amigo, não fica contando não, só faz. Mas é preciso que você progrida diligentemente. O texto diz isso. E esse teu progresso seja algo notório. Filhos pequenos, não sei se você já viu isso, às vezes eles pegam na porta do quarto deles, e eles vão lá e riscam o tamanho deles. Aí está aqui, 58 centímetros. Aí daqui a alguns outros dias, 60 centímetros. E ele vai, me mede de novo. Aí está lá já assim, 70 centímetros. E aí vai passando o tempo e vai aumentando, 80 centímetros. Aí você vai vendo o crescimento e a data, né? Chega um momento que você já esticou o que dava para esticar. Não vai esticar mais. Você já está na juventude, já deu o que tinha que crescer. E alguns que não cresceram se conformam com o tamanho que tem. Mas entenda que você pode crescer espiritualmente. Mas como é que a gente vai medir o nosso crescimento espiritual? Então, as próximas coisas que ele nos diz aqui poderão nos ajudar nisso. Observe lá no versículo 16 os próximos conselhos que ele nos dá. E ele diz assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. A ideia aqui, atente para você, cuide de você. Que às vezes, no afã de querer agradar a Deus, buscar a Deus, vai querer ajudar todo mundo. E aí vai esquecer de cuidar de si mesmo. Então, cuida da tua vida e cuida da doutrina. Cuida do teu coração. Seja atento à sua própria vida e cuide também das pessoas ao seu redor. Continue nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. A ideia aqui agora é assim, o último conselho faz tudo de novo. O que você tem que fazer? Torne-se padrão conforme Cristo Jesus. Você se aplique ao ensino bíblico, tenha dedicação nisso, não negligencie o dom de Deus que há em você, ou seja, reacenda a chama no seu coração, progrida diligentemente até se tornar notório, procure fazer isso, cuide de você e da doutrina, e agora, pastor, já fiz isso aí, faz tudo de novo, e continua nesses deveres. Eu já li a Bíblia hoje, então lê de novo. Não, hoje eu já me mantive puro, beleza, faz de novo. E aí você, por quê? Faz de novo. E continua nisso, continua fazendo isso. Isso vai criar dentro de você uma rotina, algo comum, vai fazer parte do seu dia a dia, todos os dias procurando ser padrão de palavras, todos os dias procurando não xingar, todos os dias procurando se santificar, todos os dias estudando, todos os dias lendo a Bíblia, todos os dias orando, todos os dias reacendendo a chama do seu coração, todos os dias querendo ser melhor do que o que foi ontem, todos os dias tendo cuidado da própria vida, da doutrina, perseverando nisso, faz tudo de novo. Jovens, fazendo assim vocês se tornarão fortes e vigorosos. E esse é o nosso desejo mais sincero,
para a vida de todos vocês. Que Deus abençoe suas vidas, porque nele vivemos, nós seguiremos adiante, servindo ao Senhor. Que Deus os abençoe grandemente. Amém. Vamos orar, finalizando o culto nessa manhã. Amado Deus e eterno Pai, graças te damos pela tua palavra, que é lei e direção para a nossa vida. Que os jovens da nossa igreja, todos os jovens que nos acompanham, possam, ó Deus, ser transformados conforme a imagem de teu Filho Jesus. E que da cruz de Cristo o Senhor lhes conceda a graça, a força e todas as condições para eles se tornarem padrão no seu caráter, padrão de palavra, de procedimento, de amor, de fé, de pureza. Que o Senhor os ajude, ó Deus, para que na sua caminhada cristã eles possam de fato aplicar-se ao ensino bíblico, reacendendo a chama dentro do seu coração. Faz isso, ó Deus. Faça com que eles possam ter o seu primeiro amor cada vez mais revigorado. Que o Senhor os abençoe para que o seu crescimento a todos se torne notório. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Receber, irmãos, a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito estejam sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.